Olá, meu nome é Diego Tafarel e eu sou diretor do documentário do Caos Utopia, um trabalho produzido para a disciplina de Documentário 1 do curso de Comunicação da Unisc. Nessa edição, você vai poder assistir esse trabalho, então, que a gente fez com muito carinho e espero que vocês gostem, depois do intervalo. Mas quando a gente começou, a gente era piá, a gente nem pensava muito se a gente era independente, a gente não pensava se a gente era underground, a gente não pensava, a gente só pensava em tocar, a gente só pensava em fazer as pessoas gostarem do som. Então o que a gente fazia, ainda tipo, em época de colégio ou comecinho da faculdade, era gravar da melhor maneira possível, que na época não era boa, né? Porque o acesso à gravação era muito diferente, era muito caro ter uma coisa decentemente gravada. Tanto que a gente foi ter uma coisa legal, assim, só em 2006, 2004 talvez, enfim. E só uns 2, 3 anos depois foi que eu fui tomando consciência do que é ser independente, de que existem bandas que são independentes, que realmente têm público, né? Porque uma coisa é ser uma banda iniciante que não tem público, a pessoa não conhece, mas depois que foi quando eu conheci o underground brasileiro, quando eu conheci as bandas de hardcore, né? Quando eu conheci Dead Fish, enfim, Garage Fuzz, enfim, o pessoal do hardcore no Brasil, foi que eu conheci o pessoal, descobri que eles eram uma banda independente, que as pessoas gostavam, que as pessoas ouviam, que as pessoas iam no show, e aquilo ali meio que minha cabeça pirou, assim, eu falei, como é possível, né? Eu não sabia. Eu era músico da noite de Porto Alegre, toquei muito em casa noturna, e tinha muita vontade de botar aquelas músicas adiante, e montei um time, né, que é o Bel, o Cacique e o Cabeça, a gente montou a banda 4 da manhã no bar. Acabamos gravando o disco Que Te Faz Feliz em 2004, lançamos pelo Urubu Records, e aí a gente ficou nesse 2005 divulgando o disco pelo Rio Grande do Sul, e algumas tentativas assim, no Brasil, a gente conseguiu tocar em alguns lugares, mas a gente já estava muito fervendo por aqui ainda. Eu me perco mais. Tentei escapar e achar. Quando veio 2006 eu perguntava para entrar pra Fresno, né? Aí eu meio que parei com o Abril, e aí foram 6 anos de Fresno, né? Veio tudo que eu não imaginava que viria, vindo da cena independente, foi gravador, empresário, disco de ouro, tocar em festival, tocar em premiação, ganhar prêmio. 6 anos disso, né? E agora voltando ao independente de novo, que é abandonar a gravadora. A banda sendo independente, ela consegue sobreviver dela. Ela vai fazer o que ela gosta, ela não vai depender de um produtor, de uma pessoa, de uma gravadora, para dizer, não, tem que mudar isso. Tipo, sabe, de modificar o som que tu tá fazendo. Então, a banda sendo independente, ela consegue fazer o que ela gosta, o que realmente é a banda, só que daí tem a questão da parte financeira. Né? Porque tu vivendo só disso, daí depende muito de ti, depende da banda. Se realmente a banda quer isso, quer ser focada nisso,
eles talvez consigam, mas pode demorar muito tempo. Quando eu comecei, eu não acreditava que era tão difícil, eu não sabia, assim. Eu tinha uma viagem, até talvez por causa da nossa geração, que a nossa geração parece que é uma divisão, assim. A gente chegou no momento onde a internet está em alta e aquele sonho que nós tínhamos de gravadoras e rádios não existe mais. Então, quando eu comecei, eu acreditava que era mais fácil. Eu achei que se eu tivesse uma boa música e acreditasse muito naquilo e trabalhasse bem, ia estourar, ia dar tudo muito certo. Eu ia viver aquele sonho de rockstar e blá blá blá. Mas dilatando a tolerância que ele tinha, de sentimento ele afogava em seu temido e vasto desencontro, mas sabe que... Mas eu hoje, vivendo isso, eu vejo que não é assim. O trabalho é muito mais árduo. A coisa mais errada do mundo é essa postura de esperar uma banda reclamar, tipo, não tem espaço, ou não tem um festival, ou não tem incentivo do governo, isso não existe. Eu acho que antigamente o que rolava e o que tem que rolar hoje foi o que a gente fazia. A gente pegava algumas bandas de amigos, ia atrás de um lugar que não era uma casa tradicional de show, não era tipo uma opinião, não era uma casa grande de show, era uma casa, sei lá, que tocava pagode. E a gente chegava pros caras, velho, do domingo aí, tu não usa pra nada, libera a casa, uma porcentagem X, e as bandas rachavam a divulgação, todo mundo convidava todo mundo. Isso é sobre eu e você, e o que não faz parte disso apenas são. E assim ia criando começar a criar uma cena, as pessoas iam conhecendo as bandas, os fãs das outras bandas conheciam a gente, ao contrário também, e o lance ia crescendo, assim. É complicado, cara, o cara tem que correr atrás sempre, não pode parar nunca, né, obviamente. Porque o cara tem que criar a própria festa para poder tocar, tem que correr atrás do lugar onde vai tocar, tem que vender o ingresso meia hora antes de tocar, ou 10 minutos antes de tocar, na frente do lugar. Tem que trocar show com banda de outro lugar, que eu acho que é um meio mais eficiente ultimamente, assim. A competição é uma coisa que detona qualquer senso de comunidade, de cena que exista aqui, e isso é só o que acontece aqui, né, cara? Poucas bandas se juntam para fazer alguma coisa, e essas que se juntam acabam entrando num teto de, olha o que nós estamos fazendo, e não conseguem sair dessa... Hoje em dia eu vejo concorrência entre bandas, por exemplo, bandas pequenas mesmo, falando de banda independente, não falando de banda grande. Eles querem uns ser melhores que os outros. Tipo, se, por exemplo, assim, uma banda lá, enfim, fala mal da outra, etc, e se brigam, entre aspas, assim. Se essas duas bandas independentes se juntassem para fazer um show, por exemplo, no interior do estado, ou, enfim, conseguissem uma portaria com algum local no interior, São Paulo, Santa Catarina, etc., se juntassem essas duas bandas, ou 3, 4, 5 bandas, fechassem um ônibus que seja para levar todas essas bandas, seria muito mais fácil. Só que hoje em dia, realmente, está complicado. Essa união não existe. Se existe, é com meia dúzia de bandas. Todo mundo que conseguiu chegar em algum lugar com alguma banda, os caras se ferraram, cara. Tem cara que morou embaixo da ponte, tem cara que... É verdade, cara. Tem cara que morou na rua, tem cara... E é assim, cara, vai ver a história dos caras. Claro, hoje em dia isso não acontece tanto, assim. Mas vai ver as histórias dos caras. Que eu deixei, minha memória é tão dureza confiar. Tipo, eu conto pra todo mundo que me pergunta, eu passei 3 ou 4 anos que eu não tinha dinheiro pra uma passagem de metrô, sabe? Porque eu sempre acreditei nisso e porque eu não conseguia achar alguma coisa pra fazer e que eu pudesse conciliar com a banda. Tipo, qual é o chefe que ia deixar eu sair quarta-feira ao meio-dia, 10 da manhã pra ir no Jornal do Almoço, sabe? No noticiário, sabe? Ou passar um mês em São Paulo, ou 5 dias em Santa Catarina. Mas hoje eu prefiro seguir meu caminho de maneiras diferentes. Eu prefiro assumir a produção musical, de tudo, do que deixar um cara fazer isso por mim. Hoje eu tenho um empresário que trabalha para mim, que vende meus shows, que vende meu disco, que faz toda essa parte burocrática. Até porque eu acho que mesmo independente músico, ele não tem que lidar com certas coisas, assim. Os anos 2000 vieram com a fase do músico administrador, só que todas essas bandas auto-administradas acabaram falindo no final de 2009. Então ele vende, ele faz todo o processo burocrático, mas eu acho que a criação tem que ficar ainda com o artista.
Eu acho meio pretencioso dizer artista, mas enfim, como geral, tem que ficar com músico, na verdade. O que eu tenho sentido falta um pouco é do surgimento de bandas novas, assim, de alguns anos pra cá não tem tido muito espaço na cidade, espaço para que bandas novas possam subir no palco pra tocar, assim, sabe? Tipo, quando a gente começou a tocar em 2005, tinha o Cave, que era um bar na Vasco, na Vasco lá na Lomba, na Vasco, que era um bar em que todas as bandas tocavam, assim, tipo, tu não precisava ninguém conhecer a tua banda, tu conseguia marcar uma data lá e o pessoal ia mesmo, era pra conhecer bandas novas. Dessa movimentação em torno do Cave surgiu a gente, inclusive, e outras bandas, eu me lembro que Fantomáticos tocou lá também, um monte de banda. Naquela época rolou uma certa efervescência, assim, de bandas novas. O rei me disse que quem deixa ir tem pra sempre. E me contou que só foi rei porque pensava assim tão diferente. De uns tempos pra cá, a cidade parece ter perdido esse primeiro passo, assim, sabe, do cenário independente, que é as bandas tocarem à vontade, assim, tipo, muita banda tocando, mesmo que ainda não tenha público, mesmo que ainda não esteja entendendo direito o que o som tá fazendo, mas é dessa bagunça, desse caos que começam a surgir quem vai despontando e vai criando alguma carreira em cima disso. A gente hoje em dia é uma banda independente, mas não é aquela mesma banda independente de antes, né? Antes eu não sabia o que era direito autoral, eu não sabia nem por onde começar a pedir um patrocínio. Eu não sabia, um monte de coisa eu não sabia. Hoje eu ainda não sei um monte de coisa, mas tem várias coisas que a gente já aprendeu, que a gente já sabe, que a gente precisou se estruturar. Tu é independente, mas tu tem que ter assessor de imprensa, divulgador de rádio, divulgador de TV, Rio, divulgador de TV em São Paulo. Isso para começar. Caso tu queira ser independente e continuar transitando no mainstream. Tu pode não ter nada disso, teus fãs sabem onde te encontrar na internet, mas assim é difícil tu crescer. Hoje eu e todos os caras da banda, a gente vive basicamente da banda, principalmente explorando o lance de cachê mesmo, de show e merchan, e faz acho que desde que a gente lançou o terceiro, que é o segundo disco, que a gente tá conseguindo fazer isso, assim. A gente consegue sustentar de alguma maneira, assim, saca? Eu consigo, sei lá, tirar a grana para pagar meu aluguel, conta de luz, internet, dar comida para meus gatos e às vezes, sei lá, tomar uma cerveja, fumar um baseado. E é isso aí, saca? Eu também não tenho grandes aspirações na vida, assim, não quero limusine, mulheres, carro, igual o desenho animado e tal. Sei que parece não haver nada que possamos. Meu sonho é mais barato, eu quero viajar, quero conhecer gente, saca? E a banda me proporciona isso, entende? Eu acho que provavelmente, se eu tivesse em qualquer outro trabalho que me toma o tempo que a banda toma e que exigisse o esforço que eu faço para continuar com a Do You Like, com o Valentim, com os projetos que eu tenho de música, se eu tivesse esse trabalho que exigisse tudo isso e ele não fosse a música, provavelmente isso seria uma merda. Eu botava um cabo de vassoura, um 3 em 1, assim, e pegava outro cabo de vassoura, um cabo de vassoura era o microfone e o outro era a guitarra. Eu imaginava uma plateia toda cantando a música que eu estava cantando. E isso aconteceu já diversas vezes com os Cartolas. Nós já cantamos para 50 mil pessoas, para 20 mil, para 30 mil, para 5 mil, para 800 pessoas. Nós já tocamos para o garçom e para o dono do bar também, e para um casalzinho de velhinho comendo uma pizza. Acho ótimo o momento que a gente está vivendo, acho ótimo as bandas que estão emergindo no Rio Grande do Sul. Acho que é um dos poucos lugares ainda que quer ter banda de rock, mesmo assim, genuinamente, que não quer se fazer uma coisa que está passando na TV, que aqui ainda
a galera ainda vai, às vezes, rema contra a corrente, querendo fazer um rock que seja do gosto pessoal, não importando que esteja na rádio, não importando que seja moda. Então acho que isso é um ponto positivo do nosso estado. E ser reconhecido, tá lá em cima, quando tá lá em cima a galera te fala muito, pá, mas o Rio Grande do Sul é um estado roqueiro, realmente perto do que o Brasil tá virando, E acho que a gente tem a cena mais rica de rock do Brasil. Nós vamos tocar, não me lembro onde era, se era Santa Cruz, onde era Pelotas. E aí nós chegamos na cidade, assim, indo pro lugar, né, onde nós íamos tocar, a gente viu nós vimos um cartaz, assim, num muro. Hoje, grande show com a banda Cartolas, incluindo o Hit, Cara de Vilão. Ah, Deus o livre, né? O Hit, a banda começando, assim, né? Ah, que bacana, né? O Hit. A gente chegou no lugar, era uma pizzaria e tinha um palquinho no meio da pizzaria. E não tinha ninguém no lugar. E chegou a hora do show e não tinha ninguém. Tinha uns 4, 5 garçons, o dono do bar e um casal de velhinho comendo um rodízio. Então, e nós fizemos o show. E o show foi muito bom. E eu disse pra gurizada, vamos fazer o show de verdade. E terminou o show e o velhinho lá pedindo a calabresa dele, né? Terminou o show, ele largou o garfo e a faca e... Saca? E aquilo me emocionou, tá? É uma das coisas que me emocionou, sabe? O velhinho, ele bateu aquelas palmas de verdade, ele gostou, sabe? E a gente tocou de verdade, a gente não se fez porque só tinha eles ali, os garçons. Tanto é verdade isso que o dono do bar nos elogiou muito, assim, e nos contratou novamente, né? Ninguém vai chegar e te ajudar por nada, assim. E tu ficar esperando isso e colocar a culpa nisso é o maior erro da tua vida, assim. Tu tem que ser responsável pelo que teu sucesso ou teu fracasso e assumir isso. Assim. O momento difícil foi quando rolou uma evasão de membros da banda. Ficou só eu e o Felipe no final das contas. A gente era 5, ficou em 2, daí foi um momento de crise, assim, de tipo, ir buscar por diversos motivos, os outros membros saíram. E daí a gente teve que ir indo, assim, reconstruindo a banda de pouco em pouco, assim, ensaiando tudo de novo e passando as linhas. Eu seria amigo dos caras que eu toco, mesmo se eu não tivesse banda, então não tem por que não fazer assim, talvez. Certamente, mas qualquer coisa que o cara faz na vida, se eu fosse arquiteto ia ter problemas, se eu fosse engenheiro mecânico, jornalista, qualquer coisa, tu tem que buscar o teu espaço, tem gente que não quer te ajudar e tem um monte de percalços, tipo, qualquer coisa que tu vai escolher vai ter problemas e vai ter coisas legais, assim. O importante é tu fazer o que tu gosta com as pessoas que tu gosta. Cada pessoa que chega depois do show e fala, cara, adorei teu show, adorei tuas músicas, e eu escuto elas sempre em casa, isso aí que parece clichê, é clichê pra caralho, mas, meu, isso faz toda a diferença. A parte mais importante, pessoalmente, pra mim, desde os anos todos de carreira, assim, eu não vou conseguir citar uma, vou ter que citar duas, mas eu acho que tocar com o Amberlin foi uma coisa inexplicável, porque chega de um ponto que a gente conhecia uma banda no mp3.com em 2003, que era uma coisa muito restrita, até um ponto que os caras vêm tocar no Brasil, e isso quase que indiretamente por minha causa e do Lucas, assim, e tu acaba tendo se reconhecido pela própria banda. Isso é genial, não tem preço, acabei subindo no palco com os caras, hoje a gente tem uma relação muito boa de amizade. E eu acho que a parceria com o Berto também é outra coisa que eu acho que a minha carreira me proporcionou, e tudo que eu fiz me proporcionou chegar até o Humberto Gessinger, que era um cara que eu brincava de ser ele quando era guri, né? Quando tinha 8 anos eu brincava de engenheiros, então são as duas coisas mais fortes que aconteceram na minha carreira.
Eu sei que eu tenho que muito aprender ainda, enfim, eu trabalho com isso há um pouco mais de 2 anos, mas até o que eu fiz até hoje em dia, eu me sinto satisfeito, assim. Alguns dias atrás, minha mãe veio me perguntar assim, por que tu tá nessas ainda? Não faz sentido tu ter banda, por que tu continua com isso aí? Aí eu parei e respondi para ela que nada do que eu tenha feito em outros aspectos da minha vida tem feito sentido. Mas a música me dá alguns momentos de felicidade, sabe? Então, por que eu vou parar com a única coisa que me dá um pouco de felicidade? Vou parar é com o meu emprego, com a garota que não me dá bola. Com isso eu paro, com a banda não. Tipo, a mulher vier me falar, ou eu, ou a guitarra, lamento, cara. Eu tenho 2 guitarras. Tudo que a música já trouxe para minha vida nesses 10 anos, de conhecer gente, de mudar meus pontos de vista, de muita coisa assim, saca? Eu já tive empregos formais, já trabalhei em loja de música, fui secretário de escola, trabalhava como operador de máquina numa fábrica de acrílico, ganhava dinheiro, vivia de boa, mas não estava tão feliz quanto eu sou hoje, saca? Podendo fazer as coisas por mim, realizando as coisas que eu boto no papel, vou fazer isso, o que eu preciso para correr atrás, o que eu tenho que correr atrás para conseguir realizar isso, e tu conseguir fazer as coisas se realizando, saindo das tuas mãos, assim, é uma sensação que é inexplicável, assim, para mim é uma sensação única, saca? Sou profundamente realizado porque eu tenho a banda que eu acho mais legal no mundo, cara. E quando eu falo isso, eu tô sendo muito sincero, cara. Isso não é querer dar um ar de bom, isso não tem nada a ver com isso, cara. Quando eu conheci esses caras, eu larguei 12 anos de profissão, cara. Saca? Eu era sócio de uma empresa. E eu contei essa história que eu fiquei sem passagem de trem. É verdade, cara, eu tava ganhando grana na época, assim. E eu atirei isso tudo pra cima. Porque eu fui no ensaio deles e pensei assim, se esses caras tivessem um vocalista que nem eu, essa banda ia pra frente, a full. Não, tô brincando. É assim, ó. Eu quis dizer que eu me encaixava muito naquilo, sabe? Eu acho que eu junto com aqueles caras, a banda ia... não tinha como não dar certo. Foi o que eu pensei quando eu vi eles ensaiando e eu continuo pensando isso, cara. A gente vai conquistar o mundo, isso é certo, cara. Saca? Isso é a única coisa na minha vida que eu tenho certeza, cara. Eu não tenho certeza de mais nada, cara, mas que os Cartolas vão chegar lá, eles vão. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Pra mim, o maior momento que a gente teve como banda, que talvez ele seja um pouco junto com o pior. Eu acho que sempre acontecem coisas que tu fala, nossa, isso aqui era o meu grande sonho. E tu vê que no fundo não era. Eu queria tocar no Planeta. Óbvio que é do caralho, a gente toca até hoje. É sempre um momento muito forte do ano, é sempre um show, um momento muito feliz. Mas são vários momentos felizes, vários momentos legais. Ou tu ganhar um VMB, um negócio. Eu sempre sonhei com isso, mas não é bem isso. Assim, o que eu percebi, que era um momento realmente que eu percebi que realmente significava alguma coisa, foi quando a mãe de um piá de 15, 16 anos, ela mandou um e-mail para nós com uma receita médica do filho dela, que estava com câncer em tudo quanto é canto. Estava com leucemia, com câncer no estômago, câncer não sei aonde. E a médica, não tinha nenhuma esperança para esse piá, que era um cara de 14, 15 anos, muito fã da banda. A única coisa que ela receitou pro cara assim, ouve bastante Fresno, tá ligado? Isso foi um bagulho forte. Porque a única coisa que fazia bem ele, no momento que ele estava morrendo, ele faleceu, a única coisa que fazia bem ele era ouvir a banda que ele gostava. Aí isso sim é um negócio forte. Tocar é legal, mas, várias vezes o cara ganha disco de ouro. No dia que eu ganhei disco de ouro, eu falei, isso aqui é uma enganação, isso aqui não vale nada, sabe? Todo mundo achando que eu tava muito feliz. Mas eu ficava pensando, isso aqui é a gravadora que me deu uma chupeta, assim, pra eu parar de reclamar, porque nem tinha vendido 50 mil discos ainda, tá ligado? E aí, então essas coisas que as pessoas veem de fora, como, esses caras devem estar muito felizes, às vezes tem várias implicações, assim, mas momentos em que tu vê que uma coisa que tu fazia é foda, quando tu vê que uma coisa que tu fez foi realmente útil na vida de um cara, realmente, tu vê que dá a ponto, essa coisa do médico, ou o próprio fã que chega, nossa, isso aqui mudou minha vida, isso aqui foi muito importante para eu passar por um momento X,
Aí tu vê que tudo que falam sobre a tua banda, tudo que falam sobre a tua música e, consequentemente, tudo que falam sobre tu como pessoa, com base na tua música, às vezes o cara não gosta e tem um monte de ideias sobre a gente, assim, tu vê que isso não vale porra nenhuma, porque tu tá sendo muito importante para várias pessoas. E, às vezes, talvez eu precisasse de alguém para ser muito importante para mim lá atrás e não tive, entendeu? Então, isso é que eu acho massa. Vocês acabaram de assistir o documentário do Caos Utopia. Depois do intervalo, eu volto para falar um pouco sobre como foi essa produção e tudo que rolou por trás das câmeras. Fiquem aí. O documentário do Caos Utopia foi um trabalho feito para a disciplina de Documentário 1, ministrada pelo professor Jair Giacomini. Foi realizado no semestre 2 de 2012. A equipe foi composta por mim, que fiz a direção, pelo Lucas, que fez finalização e fotografia, pelo Johnny, que é o Jonathan Adam, pela Andrea Chu e pela Andressa Marmit, que fizeram produção. A ideia de fazer do Caos Utopia surgiu numa conversa minha com o Lucas, porque o Lucas, como eu, é um apaixonado por música. Eu tive banda durante boa parte da minha vida. E a gente queria fazer um filme, um doc, que falasse de música. A gente não sabia como abordar isso, mas a gente chegou à conclusão que a gente queria falar de rock e queria falar do rock gaúcho. Só que a gente não queria tratar do rock gaúcho dessa maneira que já foi tratada muitas vezes, que é pelo viés de grandes bandas dos anos 80, Cascavelês, TNT, etc. A gente queria falar do novo rock gaúcho e de bandas que vinham dessa nova geração e estavam fazendo algo que fosse relevante. Depois dessa conversa, a gente decidiu também que esse filme teria que falar um pouco mais do que de música, teria que falar das pessoas e da vivência desses músicos e de tudo que isso envolve. Feito isso, a gente partiu para o argumento e começou a procurar com quem a gente queria falar. E essa escolha foi feita de acordo com o que a gente gostava e com o que era pertinente. Exemplo, eu sou um cara que sou fã de Fresno e sempre achei a história do Lucas muito interessante. Então decidi, esse cara tem que estar no filme. E também surgiram outras bandas que foi uma surpresa pra gente, que não faziam parte do plano inicial, mas que foram uma ótima surpresa, que é o caso do Apanhador Só, por exemplo. Então, com a ideia pronta, a gente começou a rodar o filme. Durante a produção rolou muitos problemas, mas que foram interessantíssimos, aconteceu muita coisa engraçada. E eu acho que é isso, acho que a ideia do filme surgiu por causa da paixão que a gente tinha por música, então era um assunto fácil de a gente falar. A produção mesmo, desde a construção do argumento do filme até a finalização, entregue em aula, levou em torno de 5 meses. A gente já tinha o argumento no primeiro mês da disciplina e foi produzindo. Tivemos 5 diárias de captação, creio eu que umas 3, 4 diárias de pré-produção. A gente não teve muita pré-produção, porque a nossa pré-produção dependia muito dos entrevistados. Isso é uma das coisas, talvez, que para nós é mais triste, por a gente não ter estrutura e condições, nem todos os sets e nem todos os locais que a gente gravou foi escolha nossa. Muitos deles foram escolhas dos entrevistados pela facilidade. Então, nesse processo de pré-produção, gravação, montagem e finalização, foram 5 meses. O maior dos problemas foi que a montagem e a finalização, a gente acabou fazendo tudo em uma semana, porque a gente acabou as gravações muito em cima da entrega do trabalho, e daí foi uma correria gigante, mas felizmente a gente acabou a tempo, e realmente foi o primeiro filme nosso,
Eu digo isso mais pela experiência minha e do Lucas. A gente sempre trabalhou junto, mas foi o primeiro filme que a gente fez. A gente cresceu muito com isso, então foi muito relevante. Do Causotopia, além de ser um filme difícil de gravar, ele tinha outra dificuldade para nós, que era não falar literalmente de música no documentário. Eu digo não falar de música, eu não queria falar de como eles criavam, do que eles produziam de shows. Eu queria saber o que tinha por trás disso. E daí a gente descobriu muita história, algumas verdadeiras, outras mentiras. Mas eu gosto de falar que do Causotopia ele é importante porque ele acabou tomando proporções que a gente não esperava. Ele era um filme universitário, que acabou rodando MTV Brasil, acabou rodando Music Box Brasil. Ele acabou fazendo um circuito em todo o Brasil e muita gente diz que o filme inspira. E como eu tinha banda, como eu sou músico, eu fico muito feliz de estar fazendo parte da vida das pessoas, nem que seja um pouquinho, assim, dando uma fagulha de energia. E isso com certeza alegra todos nós, alegra o Lucas, alegra o Pablo, e eu acho que isso é o mais importante do Causotopia, o que a gente conseguiu causar em algumas milhares de pessoas que assistiram ele. Então, uma dica para documentário que eu daria é cuide do formato. E se eu pudesse dar outra dica em relação ao curso, em relação ao audiovisual, monte grupos com pessoas que você gosta. Acha teu grupo na universidade e monta o grupo com eles. Porque é muito legal trabalhar com pessoas que tu se dá bem, porque vocês vão crescer junto, vão aprender junto, e não vão ter aquele problema de vaidade. Não interessa qual é a tua função. Se tu é diretor, se tu é produtor, se tu é diretor de fotografia. Se houver vaidade e não houver respeito, o trabalho vai perder. Este foi o programa Laboratório sobre o documentário do Causotopia. Muito obrigado por assistir e não perca a próxima edição. Laboratório. Um programa que mostra aquilo que os alunos de comunicação social produzem. Comédia, drama, terror, suspense. Laboratório. Pré-produção, produção, pós-produção. Laboratório. Isso é laboratório na Unisc TV. Tudo isso é laboratório na Unisc TV. Unisc TV, canal 15 da NET de Santa Cruz do Sul. E em laboratoriounisctv.blogspot.com.